Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao curso de Geometria Analítica, uma produção aqui da VeltaTech. O meu nome é Luiz Tavares e eu serei o seu professor. Nesse segundo vídeo do curso, eu mostrarei para vocês as operações com vetores. Geometria Analítica, aula 2, operações com vetores. Nesse segundo vídeo da série, nós iremos estudar o que são operações com vetores. As operações com vetores podem ser feitas e realizadas de duas maneiras diferentes. Uma delas é a parte gráfica e a outra é justamente a parte algébrica. Neste vídeo, nós vamos explorar e trabalhar as operações com os vetores na parte gráfica. A adição da parte gráfica. Eu posso somar dois ou mais vetores da parte gráfica utilizando o método do polígono. O que é o método polígono? São dados os vetores A e o vetor B. Veja uma coisa, onde termina um vetor, começa o outro vetor. E essa é a ideia, sempre onde termina um vetor, começa o outro vetor. Então, a operação que nós queremos realizar nesse momento é essa aqui, ó, é o vetor A mais o vetor B. Como é que a gente vai proceder? Mais uma vez, onde termina o vetor A, eu começo em A e vou terminar em B. Onde termina o vetor A, eu coloco o vetor B. E a soma, o vetor resultante, é aquele vetor que vai do início do primeiro vetor até o fim do último vetor. Algo parecido com isso aqui, olha. Ele começa no primeiro vetor e termina no último vetor. Então, ligando os pontos, esse S é o vetor soma. Lembrando que esse aqui é o método do polígono. É muito simples você entender isso aí. A outra forma de se fazer a soma gráfica de vetores é utilizando o método do paralelogramo. Como é que vai ser? Pegando os dois vetores, o A e o B. O que iremos fazer agora com o método do paralelogramos? Iremos traçar paralelas com o vetor A. Olha, eu tenho aqui uma reta do vetor A e tenho uma reta paralela ao vetor A. São retas imaginárias. O mesmo eu vou fazer agora para com o vetor B. Vou traçar retas paralelas ao vetor B. No vídeo anterior, nós vimos a relação entre vetores chamadas vetores colineares. Aqui, eles não são colineares, mas eu tenho linhas imaginárias que contêm o vetor. Então, uma reta imaginária paralela, uma reta também imaginária. Eu tenho uma reta que contém um vetor e uma reta imaginária que contém um vetor. Se nós ligarmos a intersecção dos vetores aqui até a intersecção das linhas, nós teremos aí o vetor soma ou o vetor resultante. É bem simples também. Vamos dar uma olhadinha agora numa outra operação, também utilizando a parte gráfica, que é a subtração. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre o vetor oposto. Se você está chegando agora aqui no canal da VeltaTech, no curso de Geometria Analítica, eu aviso você que existe um vídeo anterior a esse, um vídeo de introdução, onde falamos dos principais vetores existentes, entre eles o vetor oposição. Olha só, eu preciso trabalhar com um vetor oposto sempre que falarmos em subtração. Vamos dar uma olhadinha aí nos exemplos. Eu tenho o vetor A e tenho aqui o vetor B. A operação que nós iremos fazer é o seguinte, eu quero determinar um vetor R de resultante de tal forma que seja o vetor A menos o vetor B. Este aqui é o vetor B. Então o que nós vamos fazer? Eu não posso simplesmente, onde termina o A, colocar o B. Se eu fizer isso, eu estaria fazendo A mais B. E a operação aqui é A menos B. Então a primeira coisa que precisamos fazer, qual é? Pegar o vetor B e descrever
determinar o vetor menos b. Então, o vetor menos b nada mais é do que o vetor oposto. O vetor oposto é aquele vetor que tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção, apenas o sentido oposto. Mais uma vez, esse aqui é o vídeo 2 da série. O vídeo 1 eu falo muito bacana sobre isso, eu falo bem sobre isso daí. Então, olha só, o vetor b não nos interessa. Agora sim, onde termina o vetor a, começa o vetor menos b. E pelo método do polígono, ele começa aqui, ó, nas extremidades do vetor a, e ele vai até a extremidade do último vetor, no caso o vetor b. Isso aí é o vetor resultante, o vermelho é o vetor resultante dessa operação vetorial. Vamos fazer agora uma outra operação chamada multiplicação gráfica. Deixar bem claro que ainda neste curso de geometria analítica nós iremos ver outros tipos de multiplicação, ou a multiplicação, o produto misto, o produto vetorial, né? Então existem outros tipos de multiplicação. Isso aqui é apenas a multiplicação por um número apenas. Então, olha só, eu tenho lá um vetor, esse aqui é o vetor A, ele começa aqui e termina aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um vetor R de tal forma que ele seja 4 vezes o vetor A. É muito simples essa operação. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o vetor A e repeti-lo exatamente 4 vezes. O vetor R é aquele vetor que ele começa aqui, ó, na extremidade do primeiro vetor, e ele vai terminar na extremidade do último vetor. Então, o vetor R é justamente esse cara aí, ó. Essa reta vermelha é o vetor R. Corresponde numericamente aí 4 vezes maior que o vetor A. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Olha só, dados os vetores A, B e C de acordo com a figura, determine o vetor R em cada caso. Essa aqui é a figura. Eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Bem tranquilo. Se você não assistiu o vídeo anterior, lá no vídeo anterior nós falamos em vetores coplanares. Nós vamos entender que esses vetores estão no mesmo plano. A primeira operação que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Nós vamos determinar R de tal modo que é o dobro de A menos B mais 1/3 de C. Então, bem devagar, nós vamos fazer essa operação. A primeira coisa que eu preciso é determinar o vetor 2A. Então, pegando o vetor A, eu vou dobrá-lo de tamanho e eu tenho aqui o vetor 2A agora. E agora, professor Tavares, agora nós vamos pegar o vetor menos B. Eu não tenho o vetor menos B aqui, eu tenho o vetor B. Então, acabamos de falar sobre isso, acabamos de discutir sobre isso. E esse aqui é o vetor B. Então, para chegar no menos B, eu preciso trabalhar com o oposto dele. Então, o vetor B não nos interessa, mas o que nos interessa é o vetor menos B. Mais uma vez, o menos B tem mesmo módulo que B, mesma direção que B, apenas o sentido é o oposto. Bom, e agora? Agora nós vamos determinar o vetor C sobre 3, ou 1/3 de C. Muito simples. Nós vamos pegar aí o vetor C e dividi-lo em 3 partes exatamente iguais. Ó. Dividimos em 3 partes iguais. Eu tenho a primeira parte, a segunda e a terceira. Como aqui é uma soma, qualquer uma das 3 partes irá nos interessar. Então está aqui, ó, o vetor C sobre 3. Utilizando agora o método do polígono, veja como ficará o resultado. Eu tenho aqui o vetor A menos o vetor B mais C sobre 3. O método do polígono é aquele que o vetor resultante ele começa na extremidade do primeiro e ele termina na extremidade do último vetor. No caso, os vetores são esses
E o vetor resultante é justamente esse que está em vermelho, o método do polígono. Vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo. Continuando ainda com os vetores da figura, agora eu tenho esta operação vetorial, esta soma vetorial para resolver. O vetor resultante, ele é menos C mais A mais B. Vamos dar uma olhadinha? Certamente, você está me acompanhando aí, você já deve ter percebido que o menos C não é esse vetor aqui. É a primeira coisa que eu vou precisar fazer. Então, buscando o vetor C, esse é o vetor C, agora buscando o vetor menos C. Mesmo módulo, mesma direção, apenas o sentido é o oposto. Vou pegar agora, no final da extremidade do C, eu vou colocar o vetor A. Peguei o vetor A e coloquei ele aqui. No final do vetor A, eu devo colocar o vetor B agora. O vetor B está aqui. Onde termina um vetor, começa o outro vetor. Lembrando mais uma vez que nós estamos utilizando o método do paralelogramo. O vetor resultante é aquele que vai do início da extremidade do primeiro e ele vai terminar aqui na extremidade final do último vetor envolvido. Esse aqui é o nosso vetor resultante. Pois é, você viu, a operação com vetores, principalmente pelo método gráfico, seja ele pelo paralelogramo ou pelo método do polígono, é muito simples e praticamente intuitivo de se resolver. Eu agradeço você por estar comigo até agora e já convido você a assistir o vídeo 3 desta série, onde nós iremos definir os vetores a partir de 2 pontos. Muito obrigado e a gente se vê.